Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre nutrição e gastronomia, o melhor desses dois mundos. Qual seria o melhor desses dois mundos? Mas antes disso, eu queria pedir para vocês não esquecerem de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, para que eu possa continuar trazendo dicas, informações e conteúdos para vocês, tudo bem? Voltando então para o nosso assunto. Nutrição e gastronomia. Qual o melhor desses dois mundos? Bom, ao longo desses meus 15 anos de atuação profissional como nutricionista, eu pude perceber que ainda existe um pouco conhecimento em relação aos aspectos profissionais de diversas áreas de atuação no ramo de produção de alimentos. Dentre essas áreas estão a nutrição e a gastronomia. E só que de uma maneira simples e bem objetiva, a gente consegue diferenciar esses aspectos entre essas duas áreas. Primeiro, falando da nutrição. A nutrição é uma ciência que estuda a relação entre os nutrientes e o corpo humano. Então, de que maneira o nutriente interage com o nosso corpo, né? Como que eu oferto esse nutriente? Qual o modo de preparo que vai possibilitar uma melhor absorção e utilização do nutriente pelo nosso corpo? Qual o tipo de alimento que possui um determinado nutriente que eu preciso oferecer que está disponível no mercado a um preço acessível? Qual o alimento que o meu cliente pode ou não consumir, né? Por ser ou não intolerante ou ter alguma alergia. Então, tudo isso está relacionado com a nutrição. Quando eu falo de gastronomia, a gastronomia é uma arte que estuda a relação entre as características culinárias e as características culturais de uma determinada população. Então, o profissional de gastronomia, ele vai fazer a pesquisa histórica da origem do alimento e tentar estabelecer uma relação com a cultura, com a religião e todos os outros aspectos envolvidos com aquele alimento e com aqueles indivíduos. Então, ele pode, de uma maneira geral, combinar determinados pratos com aspectos religiosos, ele pode combinar pratos com bebidas, com música, enfim, ele pode usar a criatividade dele. E quando a gente fala em planejamento de cardápio, nós temos esses dois profissionais atuando e fazendo planejamento de cardápio, sim, né? Só que existe uma diferença de olhar. O nutricionista, por exemplo, quando pensa em planejar um cardápio, ele planeja um cardápio pensando no equilíbrio de nutrientes. E o profissional de gastronomia, ele tem um olhar voltado para o equilíbrio das características sensoriais. Então, eu, nutricionista, quando eu penso em elaborar um cardápio, eu penso o seguinte: eu tenho que oferecer, eu tenho que planejar um cardápio que possua, por exemplo, carboidratos, proteínas, lipídios, vitamina A, B, C, ferro, sódio, potássio e fibras. E dali é o meu ponto de partida. E eu começo a planejar quais os preparos que possuem alimentos que contenham esses nutrientes. Na sequência, eu penso, esse cardápio está equilibrado em característica sensorial? Se não estiver, eu vou equilibrando ele, eu vou dando um jeito de equilibrar e vou buscando novos conhecimentos ou recorro a um profissional de gastronomia para me ajudar com isso. O profissional de gastronomia, por sua vez, quando ele começa a elaborar uma preparação, ele vai pensar o seguinte: será que esses ingredientes, será que esse ingrediente combina com esse outro aqui? Será que essa textura combina com essa textura? Será que se eu misturar isso com isso, vai dar um bom sabor, um bom aroma, uma boa aparência? E aí, na sequência, ele pensa, esse cardápio, será que essa preparação
pode prejudicar o meu cliente em questão de saúde, né? Então, essa é a dinâmica, é apenas uma diferença de olhar. Agora, quando eu preciso elaborar cardápios onde eu preciso fazer o equilíbrio de nutrientes, eu preciso calcular esses nutrientes, aí obrigatoriamente precisa ser um nutricionista para planejar esse cardápio. Então, já conseguimos entender basicamente essas diferenças. Mas aí vocês podem perguntar, Lígia, tem situações então que os dois profissionais fazem a mesma coisa? Atuam da mesma forma? Sim, tem situações que sim. Por exemplo, quando a gente fala de capacitação de manipuladores em relação às boas práticas de manipulação de alimentos, ambos os profissionais, se for um ou outro que estiver responsável por um serviço de alimentação, esse profissional, ele é responsável também pela capacitação dos manipuladores e por seguir as normas de boas práticas de manipulação de alimentos. Até porque, quando esse profissional, tanto o nutricionista quanto o chefe executivo, quando eles fizeram a sua formação profissional, eles foram capacitados para boas práticas de manipulação de alimentos, ok? Na sequência, capacitação em relação às técnicas de preparo. Sim, ambos os profissionais fazem capacitação em relação às técnicas de preparo. Quando eu falo aqui técnicas de preparo, eu falo as técnicas básicas, né? Um descascar, cortar, lavar, cozinhar, assar, grelhar, é o básico. Nós temos situações, por exemplo, onde nós temos técnicas específicas e muitas das vezes, dependendo do profissional, mesmo que seja um profissional de gastronomia, pode nem ser uma técnica que ele aprendeu. Aí você tem que ter um profissional que realmente domine aquela técnica. Então, o que você não pode fazer é tentar capacitar um outro profissional da sua equipe tentando uma técnica que você não domina, tá? E por último, a organização e gerenciamento das unidades, relacionado, por exemplo, a controle de estoque, gerenciamento, planejamento de compras, tudo isso, tanto o profissional de nutrição quanto de gastronomia, possuem essas atribuições de cargo. E vocês podem também estar se perguntando assim, e aí? Mas e se eu tiver, então, um profissional de nutrição e um profissional de gastronomia trabalhando no mesmo serviço de alimentação? Isso pode dar problema? Claro que não. Pelo contrário, isso é o melhor dos mundos. O que eu posso dizer é que isso só traz melhorias para o serviço de alimentação. A questão é que, na prática, muitas empresas não têm a consciência de que precisa fazer uma estruturação das atribuições. Então, muitas das vezes, o profissional vem de um outro serviço de alimentação, o qual ele realizava determinadas funções, e quando chega nesse novo serviço, já tem um outro profissional fazendo isso. E a empresa não faz a reestruturação. Então, o que a gente precisa entender? Se eu tenho um nutricionista e um profissional de gastronomia dentro de um serviço de alimentação, primeiro eu preciso entender o seguinte: qual é o perfil desse serviço de alimentação? Um exemplo, se for um serviço de alimentação, que é o que a gente chama de UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição, é um tipo de serviço onde todo o cardápio ele precisa ser planejado e calculado em relação ao valor nutricional e adequado para a clientela. Logo, só quem pode fazer isso é o nutricionista. Então, quem vai fazer o planejamento de cardápio nesse caso é o nutricionista. Em contrapartida, se eu tenho um restaurante comercial onde não existe essa exigência de adequação nutricional do cardápio, mas sim existe uma necessidade de resgate de cultura, de combinação de características sensoriais, de equilíbrio, né? De características sensoriais, de atrair o cliente, né? Pela questão
atrair pelo estômago, né, que a gente diz, então, óbvio que isso está mais voltado para um profissional de gastronomia. Então, na prática, se eu tenho, por exemplo, os dois profissionais atuando, se for um serviço comercial, esse que não exige o profissional, não exige o cardápio, né, equilibrado, muitas das vezes como que funciona? O nutricionista, ele fica responsável pelo controle de qualidade, né, a capacitação dos manipuladores em relação às boas práticas de manipulação de alimentos, ele fica responsável por toda a parte de análise de perigos e pontos críticos de controle, ele fica responsável pela parte de gerenciamento de recursos, planejamento de compras, recebimento e armazenamento de insumos, a requisição desses insumos para poder direcionar para o setor de preparo. Isso muitas das vezes vai ficar a cargo do nutricionista. E fica a cargo do chefe executivo essa pesquisa, a criação de novos pratos, o teste de receitas e essa interação com o cliente para entender qual é o perfil desse cliente, assim como a capacitação da equipe dele, né, da brigada de cozinha, em relação à execução dos pratos, assim como o monitoramento disso, se essa execução está sendo feita de maneira correta. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco esses aspectos que envolvem a nutrição e a gastronomia. É claro que eu falei aqui o básico do básico, então é preciso que vocês pesquisem um pouco mais sobre isso, mas eu acho que já serve para esclarecer um pouco para vocês e gerar menos confusão dentro dos serviços de alimentação. E o que eu posso dizer com a minha experiência é que quando você tem uma empresa ou um serviço que entende quais são as atribuições de cargo de cada profissional e coloca esses dois profissionais para atuarem juntos, o sucesso é garantido. Um abraço para vocês, pessoal, e até o próximo vídeo.